Doutora Deolane, eu sei que a senhora estava muito ansiosa para fazer essa entrevista e que a senhora tem muita coisa para ser revelada. Por que tamanha ansiedade? O que a senhora deseja me contar? Justiça, eu quero a verdade. Qual é a verdade? Eu não sei, só quem pode falar é quem estava lá no quarto com ele. E essas pessoas não falam a verdade. Por que a senhora afirma isso? Porque os depoimentos são desconexos. Há muitas contradições, Cabrini. Há muitos relatos de terceiros. Há pessoas que, antes de qualquer coisa, já postou vídeos no Instagram falando outras coisas. Foram 2 depoimentos, o delegado não nos permite ter acesso ao primeiro depoimento. Você teve acesso ao primeiro depoimento? Não tivemos. Não tivemos. Tivemos acesso aos depoimentos que a senhora também teve. Ao primeiro depoimento, você pediu para o delegado? Foi pedido e a informação é de que isso não vai ser divulgado. Qual o motivo? Critério do delegado. Eu não entendo. Como é que a senhora define esse momento da sua vida? O pior dele. O pior de toda a minha vida. Perdi uma pessoa que eu amava. Fui traída. Não sei o motivo. Até porque ele mandou mensagem para mim poucos minutos antes. Ele mandou mensagem falando onde ele estaria, que eu poderia ir lá, que eu poderia ligar de vídeo pelo celular da minha amiga. Ele mandou vídeo falando que me amava. Eu tenho relatos de amigo dele falando que ele não queria ficar com essa menina, que ele estava jogando futebol, que ele já tinha comido. Então, creio que a emoção que ele estava na hora que chegamos ao hotel, neste horário que houve os acontecimentos, não era mais a mesma. Então, há muitas dúvidas. Quem ama trai? Trai. É o instinto do homem. E a vida do Kevin era muito intensa. Ele era tentado a todo instante. Mas quando é que a senhora teve pessoa... consciência de que havia um episódio de traição? Eu estava no hospital, já sabia que ele tinha morrido. E chegou um policial me convidando para ir à delegacia. Cheguei na delegacia, falei, mas cadê o Vitor? Por que o Vitor não está aqui? Eu não via o Vitor na delegacia, eu não vi ninguém. Eu só vi o Jonathan lá e eu não conhecia o Jonathan. Eu não sabia quem era ele. E eu tô lá sentada, achando que... Porque foi da janela, então a polícia teria que investigar todas as linhas de suicídio, de jogar... Nesse momento, o que eu mais pedia para Deus era que o Kevin tivesse se escondendo de mim mesmo e fosse uma fatalidade. E a senhora chegou pensando nessas possibilidades até que hora? Aí eu cheguei, falei com o delegado, falei, doutor, eu estava dormindo. Minha irmã estava vindo de São Paulo, minhas 2 irmãs, então chegou a minha irmã mais nova, que é advogada, as 2 somos 3. E a minha irmã já olhava para mim com pena. E eu comecei a sair do luto um pouco e ficar envergonhada. Eu não estava entendendo, mas eu conheço a minha irmã. Mas até então a senhora não sabia que havia um episódio de traição? Não. E quando a ficha caiu? Quando eu olhei para minha irmã e falei, me fala o que está acontecendo. Foi quando a minha irmã, eu estava no carro com o Jader, aguardando ela sair, porque ela estava conversando com o delegado. E ela entrou dentro do quarto e me falou, tinha uma mulher lá. E o delegado falou que chegou alguém batendo na porta, ele se assustou e pulou. Esse é o primeiro depoimento dado pelo delegado. Esse é o teor dos primeiros depoimentos que o delegado falou para minha irmã. Que foi desse jeito. Como foi exatamente esse seu encontro com Bianca Domingues?
Eu só vi ela no segundo dia do depoimento na delegacia. Houve uma discussão? Eu dei um tapa na cara dela porque eu vi ela e o VK cochichando. E ela falava, ele queria me beijar e eu não queria. E eu não sei de quem ela está falando, mas eu vi isso. Na verdade, eu queria bater no Vitor, só que como eu vi ela fazendo isso, eu dei um tapa na cara dela e minhas irmãs me retiraram do local. Só consegue descrever exatamente o que a senhora observou? Eu vi os dois cochichando. Então os policiais começaram a falar que não é lugar disso, que falta de respeito. Minha irmã falou assim, falta de respeito da parte de vocês, colocar minha irmã do lado dela, num episódio desse. E quando ela fala que ela não quis, aí eu dou o tapa nela. Porque hoje, depois de analisar tudo isso daqui que eu fiz, todos os interrogatórios, eu sei que a Bianca estava ali para atrair o Kevin. O hotel dela era 6 minutos de distância de lá. Se ela queria tomar sol, ela ia tomar de frente ao hotel dela, não precisava ela ir para lá. Ela foi a isca. Como sempre, quem não dá valor a quem tem valor se perde. E quem se atrai ao fácil também se perde. Então foi isso que aconteceu. A senhora quer dizer que eles estariam combinando depoimentos? Eu acho que sim. Eu acho que houve algo ali. É uma certeza ou uma suspeita? Não posso dar certeza porque eu não estava. Mas é uma no local. suspeita? Sim. Só eles podem falar o que aconteceu. O Vitor falou pra mim... Quando a senhora deu aquele tapa, quando a senhora agrediu a Bianca, o que havia na sua cabeça? Eu vi 2 pessoas despreocupadas com a morte de uma pessoa que nunca mais ia voltar. Nesse momento, a senhora já tinha certeza que havia um episódio de traição? Sim. Mas eu não queria acreditar. Eu questionava minha irmã toda hora. Mas como assim? Mas ele transou, querendo me enganar. Mas ele transou com a menina não estava com o Vitor. Eu queria me enganar para não passar por esse luto sendo traída. A senhora ainda tinha esperança de que ele não a tivesse traído? Sim. E quando a senhora constatou e que a senhora tinha sido traída, qual foi a sua reação? É que eu constatei que eu tinha sido traída quando eu li os depoimentos. Isso é algo diferente. Aí eu olhei pra mim mesma e falei, porra, Deolane, é sexo. Só que nesse momento eu tava com uma sede de justiça muito grande. Então a traição eu deixei de lado pra entender o que realmente aconteceu. Eu vou viver meu luto só quando eu resolver isso, Cabrinho. Eu aqui estou hoje como doutora Deolane. Qual é a sua busca nesse momento? Esposa de MC Kevin. Eu não estou aqui ainda como viúva traída. Isso eu vou assimilar quando encerrar essas investigações. Se a senhora o tivesse apanhado dentro daquele quadro, em uma traição, o que a senhora teria feito? Batido palma e falado, você me perdeu. Eu nunca... Só isso? Eu não teria ido pra cima dele. Porque eu não tenho força com o Kevin. A gente não saía na mão, como no ditado popular. A gente não se agredia, a gente disputava quando nós terminávamos. O Kevin arriscaria a própria vida para não ser descoberto pela senhora? Em traição? Eu acredito que ele saberia contornar a situação e me levar embora. Eu não acredito que ele pularia dali. Eu não sei. Eu acredito que ele não pularia dali sem um estímulo, sem alguém falando algo. E do jeito que é relatado nos depoimentos, não traz uma fundamentação para o ato. Não tem nada que mostre, foi por isso. A senhora em algum momento recebeu alguma informação de que o seu marido a estava traindo em um apartamento no quinto andar? Em nenhum momento, eu estava dormindo.
A senhora já se considerava a mulher dele? Sim, eu dormia com o Kevin 6 dias da semana e um não. Eu larguei minha vida para viver a dele, Cabrini. Que a senhora é advogada criminalista. Sim, eu amei muito forte. Quando a senhora afirma que deixou a sua vida para viver a dele? Porque os problemas dele a serem resolvidos supria a minha agenda diária. Eu tinha que repassar os meus afazeres para as minhas irmãs, que são advogadas, para minha assistente. Então, eu abria mão de tudo isso para resolver os problemas dele. Porque eu queria o ver grande, era o grande sonho dele. Que tipo de problema? Problemas de distrato com a produtora, problemas de artistas dele, que ele já estava num setor acima, ele já estava empresariando alguns MCs. O Kevin, assim, ele cresceu muito em muito pouco tempo. Então, isso mexe. Então, eu falava pro Kevin que ele tinha que passar por um psicólogo, que tinha que centralizar a vida dele, que ele não poderia dar tudo o que ele tinha pros amigos e ficar sem nada. E foi esse o motivo do nosso desentendimento no dia do acontecido. Havia uma pressão por parte das outras pessoas, talvez? Sim, das outras pessoas. Nós ríamos das críticas. Que tipo de crítica? De que eu seria mais velha, de que eu era corna. Aí, uma hora, o povo falava que eu era golpista, que eu queria fama, que eu queria o dinheiro dele. Eu sempre tive mais dinheiro que o Kevin. Sempre. Só que ele nunca precisou do meu dinheiro para viver, como eu nunca precisei do dinheiro dele. Quando eu conheci o Kevin, eu não sabia uma música dele, eu nunca fui fã dele. Eu gosto de sertanejo, que me acompanha a ver, eu gosto de sertanejo, de um pagode. Hoje eu ouço as músicas porque eu, por acompanhar o Kevin, eu conheci muitos MCs, as mães, a história. Então hoje as músicas conscientes que eles falam, eu escuto, eu ouço muito. Vocês estavam juntos há quanto tempo? Há 1 ano e 2 meses. Mais intenso do que qualquer 10 anos da minha vida. E por que tantas brigas, conforme a senhora relatou? Porque eu tentava fazer dele a pessoa que eu queria que ele fosse. Que pessoa que a senhora queria que ele fosse? Um homem centrado, estruturado, que não fumasse maconha para o público ver, porque ele tinha muito público infantil. No entanto, que os últimos stories dele, ele tá bem mais tranquilo. O Kevin fumava muita maconha. Não era algo que o tirava do controle. Vocês discutiam muito sobre isso? No começo, sim. Bem no começo. Depois eu abri mão. Eu falei, tá bom, Kevin, só não posta para as pessoas não verem. Ele era um rapaz jovem, apenas 23 anos, com muito sucesso. Sim. As drogas faziam parte da rotina dele em que extensão? A maconha diariamente. Outros tipos de droga, não. A maconha diariamente. No dia ele tinha usado uma droga sintética? Ele tinha tomado MD. Ele tinha tomado MD? Ele tinha tomado MD. Com seu conhecimento? Ele falou pra mim. E por que ele buscou essa droga nesse dia? Ah, não sei. Ele tava no limite da felicidade. Ele tava muito feliz. Não é normal um MC de São Paulo ir pra um show no Rio de Janeiro e ter 2.000 pessoas. Vocês estavam juntos há 1 ano e 2 meses, certo? Sim. Nesse período, quantos desentendimentos, quantas brigas? Desentendimentos, muitos. Quase todo dia eu e o Kevin se desentendia por alguma coisa, mas logo ele, vida, eu te amo, calma, o pai é novão, não sei o que lá. Eu, Kevin, não é porque você é novo que tem que acontecer certos tipos de coisas. Nós tínhamos, acho que, uma briga por mês, quase. Quem era mais ciumento? Ele. Ele era muito ciumento. E a senhora? Eu também sou. Só que eu tenho muitos ciúmes do que eu vejo. O Kevin imaginava e acreditava. Eu tinha a senha do celular dele, eu tinha o Instagram dele, da produtora dele. Eu via muitas mensagens, eu via muitas meninas mandando foto de partes íntimas. Eu via muitas pessoas falando: o que você faz com essa mulher, já tem filhos, o que você faz com essa velha? Eu tenho só 33 anos. A senhora, portanto, era uma mulher muito ciumenta em relação a ele? Sim, porque as mulheres me afrontavam muito, né? De que forma? Mandando mensagens pra mim. Agora, neste momento trágico, muitas pessoas estão falando que a culpa é minha. Como assim? Que se eu não estivesse lá, isso não teria acontecido.
que eu estava atrás dele, eu estava dormindo. Eu não fui atrás dele porque eu sabia como ele estava e que nós iríamos brigar. A senhora era muito possessiva em relação a ele? Não. Eu queria o ajudar para ele conseguir as coisas que ele tanto sonhava. Quando eu brigo com o Kevin lá no hotel, nós nos desentendemos, não foi porque ele foi pegar dinheiro para pagar o quarto do amigo dele. Foi porque ele foi a segunda vez, já era outro amigo. A primeira vez eu falei, nossa, Kevin, você e esse seu coração. Eu tenho aqui nas mensagens. A segunda vez eu falo 1 quarto, mas agora é 2 quartos, não tô entendendo. Porque a van foi vazia, era pros amigos dele terem subido com a van. E eu e ele ter ficado lá e o casal de amigo nosso e os 2 segurança, porque eram os quartos que já estavam pagos até segunda-feira. Que hora começa a briga? 13h36. Não é a briga, é uma discussão. Eu falo que ele é muito otário, eu falo assim pra ele. Você vai pagar mais R$500 porque o Dana não foi embora. Você é muito otário, mano. Oh, dá licença. Oh. Ele levou o dinheiro, o primeiro dinheiro do primeiro quarto. Depois ele mandou o Jader ir buscar mais dinheiro. O Jader não quis buscar o dinheiro. E ele começou a brigar comigo por telefone. Ai, qual que é a sua aí do Jader? O Jader é meu funcionário, eu que pago ele. Eu tô pedindo pra ele ir buscar dinheiro, ele não quer. Quem é Jader? O segurança dele. Aí, eu até nem lembrava que o Jader tinha subido pra pegar o dinheiro. Eu lembrei depois. O Jader subiu pra pegar o dinheiro e eu desço junto com o Jader. Isso me falaram, tá? Porque eu achei que o Jader não queria subir e eu desci com o dinheiro. Mas falaram que o Jader subiu. Eu tenho um reflexo disso. Eu não sei porquê. Essa parte está meio conturbada na minha mente. Mas, enfim, não me interessa. Eu sei que eu desci com o dinheiro. E eu mando uma mensagem pra ele. Kevin, é 1 quarto ou 2? E eu falo alguma coisa pra ele, acho que eu chamo ele de otário, porque eu também chamo na mensagem. Falo, meu, você é um otário, tudo seu você dá pros outros. Mas eu desço. Dou o dinheiro pra ele, ele tava bebendo uma cerveja e ele joga a cerveja no chão. E eu saio andando, fica aí, vai, aproveita, fica aí. E vou pro quarto. Ele vai atrás de mim, ainda até a porta do elevador, e eu subo. Eu subi. Pensei em ir embora, arrumei as malas. A polícia, se falar o que houve, o que viu quando entrou no meu quarto, porque quando eu estava no hotel, eles entraram no meu quarto. Por que pensou em ir embora? Pelo desentendimento. Porque eu vi que os amigos dele ficou e aquilo não era o que nós queríamos. Nós queríamos ficar... Defina exatamente esse desentendimento. O desentendimento do pagamento que eu não queria que ele pagasse porque a van foi vazia e eles teriam que voltar de van. Então e vocês eles não... discutiram por causa disso? Sim. Qual foi o tamanho dessa discussão? Do jeito que nós vivíamos, pra mim, normal. Ele dizia o quê? Aí ele falava, eu não sou seu fiote, não. Eu não sou seu fiote, não. Eu não sou seu filho. Assim, tipo, porque eu estava falando que ele estava sendo um otário pros outros. Tipo, querendo mandar nele. Entendeu? Aí... Quanto tempo durou essa discussão? Começamos 1h33 e terminamos 1h37. Fui tomar banho e dormi. Falei, vou tomar um banho e dormir, daqui a pouco eu busco ele, ou ele vai subir. Por volta das 1h50, às 2h. Então a senhora ficou sozinha no quarto? Fiquei. Dormindo? Porque eu subi, bloqueei ele, porque ele ficou me ligando de vídeo. Aí eu bloqueei ele e fui tomar banho e arrumei o quarto por cima, tomei banho e dormi. A senhora não queria receber chamada dele? Não, eu não queria falar com ele porque ele tava falando nada com nada. E chegou essas mensagens no meu celular. Que mensagens? A Tainá me chama, amiga, eu não respondo, porque eu estou dormindo. E ela me conta que desce lá pra baixo. E ele está no quiosque e pede o telefone dela pra falar comigo. Então, ligação de voz perdida, 15h38. Ligação dele? Isso. Aí ele fala, mó dia lindo. Eu não respondo. 16h14, Kevin aqui. Aonde que você tem que entender que fica me tratando como seu filho, não sou seu filho. 16h16 ele manda. A vida é isso, tio. É, vida, é isso. É isso, tio. Amor da minha vida, é isso, tio. Só não sou a vida, é isso, tio. Só não
sou seu fiote, só isso, eu tô aqui, jogado na Pode vir aqui, ó, tô na frente do hotel, filho. Pode me ligar a hora que você quiser, tô aqui, jogado. Às 4h17, ele tenta ligar de novo, só que eu estou dormindo. Às 4h21, ele manda gravar um vídeo pra me mandar. E esse vídeo é mandado. Ele fala que eu tenho que entender que ele não é meu filho, fiote, como ele usa o termo, e ele fala, eu te amo 3 vezes. Aqui não tinha mais briga. Aqui, se eu acordo, tomo um banho e desço, eu subo ele, vida, vamos embora, vamos tomar banho, vamos dormir. Não ia ter mais briga. 4h21, ele manda esse vídeo. Mandei até os grupos vir aqui pra tocar pra você, ó. Você ficar querendo tratar nós como fiote, não é seu fiote não, tio. Vai, canta pra ela, vai. Ele fala, eu te amo 3 vezes, entendeu? Ó, ele tá alegre, ele tá em êxtase. Que hora foi a última mensagem que ele te mandou? O Kevin, ele me mandou uma mensagem, porque ele mandou print pra mãe dele que mandou a mensagem pra mim. Ele mandou uma mensagem pra mim às 17h11. Estou indo embora de avião, tá ok? Só que não chega, porque ele está bloqueado. Sua última comunicação com o Kevin foi que hora? 13h37. Qual foi a comunicação? Que ele começou a falar do hotel, que ele não era meu fiote, que o Jader estava me obedecendo, que eu não tinha que estar falando com ninguém, que ele não falava com as minhas amigas, e eu bloqueei, porque ele não parava de falar. Eu nem terminei, eu nem questionei briga, eu nem fiquei rebatendo, entendeu? Eu só falei, ai, viu, tá bom. Só isso. Aí, momento... às 15 e pouco, às 16 e pouco, ele usou o celular da minha amiga e mandou essas mensagens que eu te mostrei. Só que eu não vi porque eu estava dormindo. Eu acordei com a minha amiga batendo na porta do quarto. Foi quando eu respondo a minha sogra e fico no quarto e falo que estava dormindo. Então, a Tainá liga pro esposo dela, ele fala que não achou ele ainda e ela fala, então eu e a Deolane vai descer também pra procurar. Ele falou, não, calma, nós já tá subindo. Eu continuo, permaneço no quarto. E passado alguns minutos, cerca de 5 minutos, foi muito rápido, acho que uns 5, 7, 8 minutos, o Lucas chega. Em algum momento a senhora imaginou o que estava acontecendo no apartamento 502? Eu nem sabia os quartos que as pessoas estavam. Eu só sabia do meu quarto e que a minha amiga estava no 10º andar. Nem o número do quarto dela eu sabia. Eu só sabia o meu. Eu não fui em quarto de ninguém todos os dias que a gente ficou lá. Não teria nem como eu ir a esse quarto, porque eu não sabia a numeração. Deolane, sinceramente, você não estava do lado de fora, batendo na porta? Nunca. Eu estava dormindo. Não tinha como eu ir nesse quarto. Eu estava dormindo. E por que, aparentemente, o Kevin temia tanto ser descoberto pela senhora em ato de traição? Porque eu falei pra ele que eu não aceitaria mais nada. E porque eu acho que é normal de todo homem ter medo de descobrir que a mulher o traia. Eu acho que tanto a cultura do homem é trair, como é o medo de ser descoberto. Que hora exatamente a senhora ficou sabendo que o Kevin tinha caído do 5º andar? Quando o Lucas chegou batendo na porta, junto com o Bruninho. Que hora? O Kevin se jogou da sacada. Era umas 18h20, por aí, 18h18. Ele bateu na sua porta? O Lucas bateu na minha porta junto com o Bruninho. E o que ele disse à senhora? O Kevin se jogou da sacada. Eu, como assim, tá louco? E o Bruninho desesperado, o Kevin se jogou da sacada. Eu, mas por quê? De onde? Como assim? Quis ir no mesmo momento lá pra baixo e eles não deixaram. Por causa da menina. Então me deixaram alguns minutos ali dentro do quarto. Eu, gente, eu tenho que ir, eu tenho que descer. E fui saindo. Nesse mesmo momento, 18h18, eu ligo pro Jader. Jader, o que está acontecendo? Então, o Kevin se joga da sacada entre 18h09 e 18h16. Eles estavam me protegendo de ver a menina lá embaixo, porque a menina estava lá embaixo. Isso a senhora descobriu depois? E descobri depois. Então, eu ligo pro Jader. Eu falo 18h18, eu falo pro Jader. Não, eu chamo o Jader 18h09. Salve, ele, oi, tá bem? Eu falei, tô, cadê ele? Aí o Jader fala, tô aqui no meu quarto, vou descer agora. Ele tava lá embaixo com o Max, Gabi e os moleques. Então, às 18h18, o Jader me liga 2 vezes.
Aí eu falo pra ele. Jader, pelo amor de Deus, o que aconteceu, Jader? Eu falo Que isso. urgente, o Kevin caiu do terceiro andar, quarto andar aqui, meu. Por favor. Aí ele fala, onde você tá? Eu falo. Ele me fala isso, já é 23h41, onde você tá? Eu falo, na delegacia. A senhora não teve acesso ao corpo do seu marido? Não. Não me deixaram. Eu tava lá sentada e a garota tava passando atrás de mim. Lá embaixo, a todo momento, eu pedia pra ir ver ele. Não, cunhada, não vai. Tá muito feio, não vai. Porque ela desceu e ainda foi pra lá, onde tava o corpo dele. O menino que falou, tira lá daqui, a mulher dele vai descer. Naquele momento ele ainda estava vivo. Ele estava respirando, era o que me consolava. Eu falava, o Kevin é forte, ele tá malhando, ele vai aguentar. E a princípio falaram o terceiro andar. Eu falei, eu olhava, eu falava, não sei, terceiro andar, acho que dá, ainda acho que dá. Se eu tivesse visto como ele tava lá embaixo, como eu vi depois das filmagens, eu saberia que não daria. Eu só vi ele vindo na maca e entrando dentro da ambulância. Eu falava, tá demorando muito, leva ele logo. Calma, cunhada, tá fazendo os primeiros socorros. Liguei o pisca-alerta do meu carro e fui na ambulância até o Miguel Couto. O Max dirigindo, eu não respeito a farol, não respeito a radar, pode ir, liga o pisca. Chegamos lá no hospital. Eu pedi pra falar com a capitã do corpo de bombeiros. Falei, e aí? Ela falou, ele tá muito grave. Ele teve uma parada, mas ele voltou. Aí o médico chegou e falou, você quer ver ele? Eu falei, quero. Então vamos lá. Quando eu cheguei lá, outro médico não deixou eu ver ele. Eu voltei. Mais uma vez, chegou o outro médico. Acho que ele queria que eu visse o Kevin com vida. Falou, você quer ir lá ver ele? Eu falei, quero, é tudo que eu quero. Porque eu achava que nosso amor é tão forte que se eu falasse no ouvido dele, orasse ali onde ele estava, algo ia trazer ele de volta. Eu tinha isso comigo a todo momento. Eu vou mandar ele levantar, eu vou mandar ele acordar e vai dar tudo certo. Eu comecei a orar. Aí o médico, quer ir lá de novo? Quero. Fui. Quando eu cheguei, calma, não entra agora. Eu comecei a orar lá na porta da sala que ele tava, levantei a mão pro alto, o povo tudo me olhando. Aí chegou o médico, não dá pra você ver porque ele tá passando mal. Voltei de novo. Me chamaram de novo pra ver ele. E nessa vez eu podia levar alguém comigo. Então foi o amigo dele junto comigo, o Kiko. Uma pessoa maravilhosa. Ele entrou comigo. Eu nem me toquei que tava estranho, porque das outras vezes não deixava entrar ninguém comigo e dessa vez deixaram. Aí chegou um outro médico, olha, o Kevin teve 3 paradas cardíacas. Eu imaginei que ele ia falar, e voltou, e agora tá melhor. Ele só falou assim, ele teve 3 paradas cardíacas e não resistiu. Ali eu caí no chão, eu desabei, eu comecei a gritar, porque Deus... Até então a senhora não tinha consciência do que tinha acontecido? Eu não sabia de nada, todo mundo foi pro outro lado do hospital e me deixou sozinha com a minha amiga lá. A senhora notava que havia algo Sim, estranho? eu notava porque ninguém vinha falar comigo. O Vitor não vinha falar comigo, que era o que estava com ele no quarto. Só que ali eu não estava preocupada com isso, porque não me passava na minha cabeça que estaria acontecendo alguma coisa referente à traição. Eu imaginei o Kevin estava muito louco, foi uma brincadeira de mau gosto, o Kevin tentou fazer besteira. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Para você que continua comigo, vem para cá, por favor. Eu dou uma entrevista dura. Nós temos ainda uma longa entrevista pela frente, que foi confeccionada pelo Roberto Cabrini. Mas antes de eu fazer as considerações do que vem ainda a seguir, né? Questão do anel, da aliança de R$25 mil que sumiu,
vamos completar essa parte onde ela recebe a notícia, eu não sabia, ele resistiu a 2 paradas cardíacas, mas na terceira o Kevin acabou morrendo, veja. Não me preocupei com isso, não me preocupei em nenhum momento, passou na minha cabeça. Hoje a senhora consegue juntar as peças. Hoje eu consigo. O que a senhora consegue enxergar agora? Eu consigo enxergar que ele foi muito influenciado, até porque sem ele o Vitor não teria como ficar com a garota de programa, porque ele não tinha dinheiro para pagar, ele saberia que só ficaria com ela se o Kevin estivesse junto. Eu soube por amigos dele que o Kevin hesitou várias vezes. E eu sei que ele cedeu. E foi. Não sei o motivo. Bem, o fato é que o Kevin acabou assumindo o risco e entrou naquele apartamento, eu repito, sem que colocassem arma na cabeça dele, ele sabia que estava fazendo coisa errada. Agora, Percival, eu volto a repetir que está fazendo maior comoção aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook. Quando ela relata, né, de maneira muito dolorida, que não teve a oportunidade de ver o Kevin caído no hotel, porque seria uma estratégia para que ela não encontrasse a garota de programa dentro do hotel, isso eu acho que é o maior absurdo. Se o pior já tinha acontecido, que pelo menos tivessem agido com sinceridade dentro do hotel. Concorda, Percival? A gente está com problema com o microfone do Percy? Só um minutinho, Percival, eu estou com um problema na comunicação com o seu microfone. Nós vamos, daqui a pouco, acertar essa comunicação. Na entrevista, que vai continuar sendo exibida agora com exclusividade pelo Cidade Alerta, vocês vão ver também que a Deolane aponta e comenta pela primeira vez sobre o sumiço da aliança do cantor, que vale R$25 mil. Assim que o Percival tiver ok, me avisem, por favor. E um outro dado que não havia sido trazido à tona e que a Deolane vai falar nessa entrevista, mas que ainda como nós estamos sabendo agora, essa entrevista, enquanto está sendo exibida, está sendo editada, num trabalho, volto a repetir, de investigação e de ineditismo e exclusividade do Roberto Cabrini. Ela afirma que as câmeras justamente do 5º andar estariam desativadas. As câmeras que poderiam mostrar o que realmente aconteceu dentro daquele apartamento não estariam funcionando no 5º andar, é o que diz a Deolane, que afirma para Roberto Cabrini, que está falando agora não como viúva do Kevin, como advogada criminalista. Ela diz que só depois de descobrir a verdade, ela vai enfrentar o luto como viúva. Ela fala que as câmeras não funcionam, ela vai apontar exatamente, na opinião dela, quem está mentindo. E ainda afirma que o MCVK deu 2 versões diferentes para a queda do marido. E ela afirma também que o VK só não fugiu do Rio de Janeiro porque a polícia prendeu o celular dele. Percival, você se lembra que eu perguntei na primeira vez a respeito daquela situação completamente indelicada de impedir, né? Se o pior já tinha acontecido. Tá ok ou não? Não? Se o pior já tinha acontecido com o Kevin, qual era o problema de deixar a esposa ir até o local do acidente? Ela se queixa, ela diz, até a garota de programa viu meu marido caído, mas eu não tive a oportunidade. Percival. Ou seja, quando o Kevin cai, quando a queda livre na qual ele se precipita de encontro ao andar térreo, lá próximo da piscina, era evidente, pelo quadro que se apresentava, que a morte estava próxima. E, claro, numa situação dessa, um ente querido, ainda mais o companheiro, ainda mais a companheira, ainda mais a esposa, a presença é indispensável, como um alento, uma força, um encorajamento. E foi negado a ela esse direito que é elementar, que é óbvio, que é indiscutível, que não tem o que
ter questão nenhuma. Quer dizer, ela foi impedida de ver o Kevin, porque, mais uma vez, naquele momento, os amigos queriam impedi-la de ter qualquer contato com a garota de programa, que ambas se encontrassem ali, que houvesse uma situação constrangedora. De novo, tudo feito para cobertar uma situação que, na verdade, indiretamente, os amigos haviam provocado, Bate. Muito bem. É uma entrevista ainda extensa. Vem para mim, por favor, que eu quero agradecer mais uma vez a generosidade e a gentileza do Roberto Cabrini e de seus produtores confiarem ao Cidade Alerta para exibir essa reportagem pela primeira vez. Vamos seguir acompanhando, por favor. Os amigos do Kevin incomodavam a senhora? Só o Vitor, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu via muita inveja nos olhos dele, Cabrini. E eu falo isso com riquezas de detalhes porque muitas pessoas presenciaram isso. Então, em entrevista com o Kevin dá o Matheus Massafera e ele faz a pergunta: qual amigo a Deolane não gostaria que você saísse? Ele, o Vitor, o VK. Ele fala isso. A senhora não gostava que ele saísse com o Vitor? Não gostava. Por quê? Porque ele era o único dos amigos dele que influenciava o Kevin. De que forma? Pra sair, pra revoada, que as meninas queriam ele. O conflito E foi de vida o que ele solteiro e vida fez de casado. nesse dia na praia. Ele falou também O que ele fez esse dia pra na praia? menina que o Kevin queria ficar com ela. Só que eu tenho todos os amigos deles que estavam lá falando que ele queria ficar com a menina. Que ele foi até a menina. Que ele voltou e falou pro Kevin: bololô, bololô, já desenrolei, que é a palavra que eles usam. Vocês brigavam muito por causa dos amigos do Kevin? Sim, sim. Era um motivo frequente de brigas? Não tão frequentes, porque eu era mãezona também dos amigos deles. Se ouvirem eles falarem, muitos me chamavam de mãe. Mas era algo que a incomodava? Era algo que incomodava, porque sumia muitas coisas da casa do Kevin. Tipo? Joia, roupas, e depois aparecia no pé de um, aparecia no pé de outro. Então, e ele sempre com o coração puro, entendeu? Ele não se incomodava com isso? Quando sumiu um pingente que ele tinha, ele se incomodou muito. Ligou pra mim, falou que não ia morar mais lá, que tava sumindo as coisas dele, não sei o que lá. Eu falei: Kevin, sua família não é. Estamos falando de quantos amigos? Muitos. A casa do Kevin vivia cheia. Vivia cheia. Os mais próximos? Se eu te falar mais próximos, eu te falar 10, 15 amigos, que pra mim é muito, eu não tenho nem 5 amigos de verdade, era o Kevin. 10, 15 amigos. Quem era amigo de verdade do Kevin? O Jader o protegia muito, gostava muito, que era o segurança dele. Ao meu ver, o Bruninho, que é um artista dele, Bruninho da Praia, que no dia, eu falei com ele antes de vir pra cá, ele falou: doutora, eu tava lá na hora que o VK chegou falando pro Kevin, e eu chamei a atenção do Kevin, e o Kevin falou: é mesmo, né, Bruninho? Vou trair minha mulher, fui em Dubai buscar ela, acabei de noivar, não fazer isso com a minha mulher, não. E ele falou pro Kevin: louco, sua mulher, do jeito que ela tá lá em cima, ó, com a luneta olhando. Ele: é mesmo. Então ele sempre dava conselhos pro bem. Como advogada criminalista, a senhora examinou cada detalhe dos depoimentos. Sim. O que a senhora observou? Eu observo que no depoimento do Vitor, ele fala que por volta das 17 horas foi para o hotel com Bianca. Que Kevin chega 5 minutos depois. E ficam todos nus. Só que um vizinho filmou o Kevin e o VK na sacada. E a senhora enxerga hoje que o Kevin temia ser surpreendido pela senhora? Se ele visse eu batendo na porta, sim. O que eu não consigo enxergar é se ele temia tanto eu o surpreender, porque o VK fala pra ele que avisou que ia amanhã que eu estava atrás dele e ele não foi embora. Se foi tantos minutos antes. Qual a sua explicação?
Se ele temia tanto, era pra ele ter ido embora na hora que foi avisado pro VK. E não pular. Deolane, qual é a sua explicação para a morte do seu marido? Eu não tenho, eu tô indo. Dentro de instantes no programa de hoje, na opinião dela, a explicação para a morte de MC Kevin. Dentro de instantes, nós temos ainda uma longa entrevista com várias revelações importantes e avassaladoras por parte da Deolane. Mas vem para cá, por favor, olha, não se esqueça, pode pôr Cidade Alerta aqui para mim, por favor? Não. Pode tirar aqui porque eu quero falar para vocês que neste sábado está chegando a hora da final do Campeonato Carioca aqui na Record. Fla-Flu decisivo, neste sábado às 9 horas da noite. Quem será que vai levar melhor, hein? É exclusivo para todo o Brasil aqui na Record. Olha o Percival lá, cadê Percival? Percival prestando atenção atentamente no programa de hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado rápido e na sequência a gente segue com o programa. Pessoal, agora presta atenção nesse recado porque o assunto é sério. O roubo nos dutos bota a sua família em risco. Não é a primeira vez que a gente fala disso e nós vamos continuar falando até parar de acontecer. Se você não sabe o que são dutos, eu explico. Dutos são aqueles canos que transportam combustível por baixo da terra. E onde tem faixa de dutos, tem sinalizadores amarelos, como esses daqui que você está vendo no nosso telão. Mas, gente, tem pessoas roubando combustível nesses canos. Isso é perigoso porque pode provocar incêndios e explosões que podem matar alguém da sua família. Por isso, a sua ajuda é fundamental. Alerta os vizinhos, a comunidade, todo mundo. Só com união a gente consegue acabar com esse crime. Viu alguma atividade suspeita na faixa de dutos? Denuncia. Liga para o 168. 168. A ligação é anônima, é gratuita. Denuncie. Proteja a sua família. Ligue, portanto, para o 168. Movimento Juntos contra o Roubo nos Dutos. Uma iniciativa da Petrobras. Muito bem, minha gente amiga, 7h07 da noite, não perca hoje, logo mais à noite, Power Couple aqui na Record. Adriane Galisteu, é só confusão lá no Power Couple, eu botei lá no Instagram, inclusive, hoje mais cedo, os barracos. Márcia Felipe, hoje tem inclusive eliminação, não perca, Power Couple logo mais à noite. Bom, deixa eu voltar aqui para o assunto, a entrevista de Roberto Cabrini, o melhor repórter investigativo desse país, cara a cara com a viúva de MC Kevin. Vamos seguir com a entrevista, por favor. Só quem pode explicar é quem estava lá dentro. Eu só quero entender o que houve. Eu não estou aqui preocupada com traição. Eu não estou aqui preocupada com o que fez ou deixou de fazer. Até aqui tudo demonstra, ou tudo indica, pelo menos, de que a queda dele é explicada pelo um temor que ele estaria sentindo de ser surpreendido pela senhora. A senhora enxerga dessa forma também? Eu não enxergo, porque o momento da queda dele, a Bianca fala que está deitada na cama e ele a chama. E pula. O que houve nesse tempo? Ela fala que ela desvia o olhar para dentro do quarto. Estaria tentando ir para o Só apartamento de que o baixo. Vitor fala que fechou as cortinas antes do Kevin ir para a sacada. Só que o quarto que eles estavam não era como o meu, grande, espaçoso, sacada grande. Era quarto menores, era muito pequeno. Era um quarto onde tudo se via, se abrisse porta, se fechasse porta. É um quarto pequeno mesmo. A sacada é bem pequenininha. Eu não entendo como o Kevin fala pra ela, vem cá. Ela está sentada na cama, vem cá. Ela vai, desvia o olhar pro quarto e ele já passou o corpo. É o que ela fala no depoimento dela. Quanto tempo esse desvio de olhar dela pro quarto? Mas o VK falou que a cortina estava fechada. Então ela estava olhando para onde? E por que ele estaria tentando sair urgentemente daquele quarto? Quem vai me explicar isso é a Bianca. Até aqui tudo indica que seria um medo de Porque ser ela encontrado fala pela que senhora. ele não falou nada. Ela fala que pro Kevin só foi dito que eu estava atrás dele minutos antes. Mas não seria a explicação mais lógica que ele estivesse com receio de ser surpreendido pela senhora? Mas com receio, chamando a menina pra transar e se jogar? Como? Não Qual é a tinha sua- camisinha, porque o VK usou a camisinha. Qual é a sua suspeita? Houve briga, porque o VK usou a camisinha e ele queria pagar o suposto programa. A senhora está querendo dizer que essa explicação de que ele teria temor de ser surpreendido pela senhora talvez possa ser apenas uma fachada? Ou alguém assustou ele.
sem eu estar procurando. Como Porque assim? o primeiro depoimento, o delegado fala que tinha alguém batendo na porta do quarto. A Bianca fala que quando estava desesperada na varanda, que o Kevin tinha se jogado, o Jonathan estava lá. Aí ele desceu, ela ficou 10 minutos no quarto guardando os pertences dela. Não sei que pertence para quem estava numa praia ficar 10 minutos depois de um ocorrido desse. Porque eu teria descido na mesma hora para ver o que aconteceu com o ser humano Kevin. Pô, o cara se jogou, eu não ficaria dentro de um quarto. 10 minutos, recolhendo pertences e descer descalça. E outra, ela fala que Jonathan estava ali no quarto. Jonathan fala que só encontrou Bianca embaixo do prédio, que ele não subiu o quarto depois que ele saiu definitivamente. A senhora encontra mentiras ou omissões nesses depoimentos? Mentiras. Essa traição dele nesse episódio que culminou com a morte dele, de alguma forma afetou o seu amor por ele? Não. Não, porque eu sei que não era a vontade dele. Mesmo a senhora dizendo que não o perdoaria? Mas o meu amor por ele permaneceria. Eu sempre iria querer ver o bem dele. Poderia passar de um amor de relacionamento para um amor de cuidados, como eu já propus isso para ele. A senhora se sentia amada por ele? Muito. Eu nunca fui abraçada tão forte, eu nunca fui beijada tão intensa. Eu dormia com o Kevin tão eu tentava me mexer para ir no banheiro, ele me segurava. Falei, eu não vou fugir, Kevin. E isso era todos os dias. A senhora o amava Muito, verdadeiramente? Muito. Até o tempo que eu parei para me perguntar, meu Deus, que amor é esse? Dona Aninha, a senhora examinou atentamente todos os depoimentos. Sim. A senhora identifica mentiras ou omissões nesses depoimentos? Mentiras. Por parte de quem? Dos três. Jonathan, Vitor e Bianca. O que exatamente? As entradas de Jonathan no quarto, o modo que se deu tudo o que aconteceu. Eu não quero, nesse momento, julgar o Vitor por ter instigado o Kevin a ter subido pro quarto. Até porque, mesmo sendo instigado, sendo induzido, a decisão seria dele. Mas sim de o Vitor saber quem era o Kevin, as condições que ele estava e ficar o perturbando. Mesmo com amigos chamando a atenção dele e o Kevin falando pra ele que não. Porque eu tenho provas disso. Que provas? Dos meus amigos. Dos amigos do Kevin falando que presenciou o Vitor. Vamos, já tá tudo pronto, não sei o que lá. E o Kevin tá chapando, eu sou casado, que você vai me arrastar, que não sei o que. Só que ele não aguentou. Foi a tarde inteira isso no ouvido dele. O que a senhora não aceita, por exemplo, no depoimento da Bianca? Eu não aceito a Bianca falar que olhou pro dentro do quarto e o Kevin tava se jogando. Eu não aceito ela falar que viu ele passando a perna e não puxou ele. Eu não aceito isso. Você vê uma pessoa passando a perna e não puxa, eu não aceito ela não saber o motivo do Kevin ter pulado, falado que ninguém bateu a porta. Como ela está com ele e não sabe por que ele pulou? Eu não aceito o Vitor falar que em 3 minutos ele tomou banho, trocou de roupa, saiu e viu o Kevin. Eu não aceito o Kevin estar falando com a mãe dele até 17h27 e após isso, em meia hora, 38 minutos, acontecer tudo isso. Chega, vai, sobe champanhe, Segura um sai... instantinho, por favor. Segura um instantinho, por favor. Percival, veja só. É o que eu havia dito também, né? Nós não vamos, né, a polícia não deve apontar nenhum responsável. Todos que estão sendo citados, Jonathan, Bianca e MCVK, Jonathan, Bianca e MCVK, pela 100ª vez eu falo que são testemunhas. Mas o que causa estranheza na esposa é o fato dela que acompanhou a primeira parte dos depoimentos ainda no dia da tragédia e depois o segundo depoimento, ela afirma que os três estão mentindo. E algo que me chama a atenção também, e deve chamar a atenção de todos vocês, tem a imagem do hotel aqui da varanda, Rafa? Pode ser a do helicóptero mesmo, por favor, se vocês acharem.
Já falei para vocês algumas vezes que eu conheço bem esse hotel. Já fiquei hospedado nesse hotel. A varanda, mesmo dos apartamentos maiores ou do apartamento menor, a varanda é pequena. Só que o quarto que o Kevin estava era um quarto maior, que tem uma antessala, tem uma espécie de sala de estar, né? E o quarto. Só que o apartamento onde estava o MCVK e o Jonathan no 5º andar é um apartamento que é 20 metros quadrados. Do tamanho aqui desse palco, olha. Abra aqui a câmera, por favor, na camete. Do tamanho aqui, ó, desse círculo onde eu fico. Então, o que a viúva está dizendo é que é difícil compreender como alguém que está aqui não está vendo ou ouvindo o que acontece a 1, 2, 3, 4, 5 passos dali. E ela também afirma não entender, e eu também não compreendo, mas é claro que diante de uma tragédia, cada um tem uma reação. Cada um tem uma reação. Ela não consegue entender, e também não me entra na cabeça, o fato de você ver alguém, né? A Bianca descreve, eu vi ele botando uma perna. Olha só, pra você botar uma perna, são segundos, né? Bota outra perna, segundos. E se segurando no negócio. Tudo aconteceu em questão de segundos. Mas se você tá num lugar desse tamanho, mostra a varanda, por favor. Olha o tamanho da varanda, gente. E você vê alguém tendo tempo de colocar uma perna para um lado e botar uma perna para o outro lado. Você não vai pegar na mão dessa pessoa e falar, vem cá, você tá louco? Você vai deixar ele pular? É muito pequeno o lugar. É claro que essa moça, ela pode ter tido um choque na hora. Ter ficado imóvel. Ter ficado sem reação. E é justamente essa pergunta que eu fiz para Bianca que fez com que ela ficasse magoada comigo. O que fez com que ele pulasse? Você tentou impedir? E ela não fala, ela não quis me responder essa pergunta. Então me digam, numa varanda... Não estou dizendo que essa moça empurrou, não é essa a conclusão que a polícia vai chegar. O que nós estamos tentando compreender juntos é que como tudo pode acontecer num lugar que é um ovo e ter contradição em depoimento, Percival. Numa varanda desse tamanhinho, como é que alguém não vai conseguir? Olha, você não precisa nem sair na varanda, só de você esticar o braço, você consegue tentar impedir que a pessoa pule. E aí, já vou deixar você falar, Percival, eu sei que você quer falar. E aí o que causa estranheza também é o seguinte, vem pra cá, por favor. Você tá num hotel. Pode ser garota de programa, pode ser qualquer profissão, pode ser qualquer pessoa. Você tá num lugar onde alguém acaba de se jogar, de pular. Qual seria a sua reação na hora? Meu Deus! Por mais que você não seja apegado a essa pessoa, mas você se encontra naquela situação delicada. Grita, socorro, socorro, meu Deus! Não. A Bianca fica no apartamento, segundo a Deolane apurou, ela também é advogada, vale lembrar, e ela fica, a garota de programa fica se arrumando no apartamento, de acordo com o que a Deolane viu nos depoimentos, e que ela afirma que o primeiro depoimento deles é totalmente diferente do segundo, fica se arrumando durante 10 minutos dentro do quarto. É algo que ela não consegue entender, ela não consegue casar essa informação. Que seria um comportamento natural de qualquer um, se você vê alguém caindo, independente do que for. Se você ouve alguma coisa caindo na sua casa, no seu prédio, você já bota a cara na janela para saber o que aconteceu. É normal do ser humano. E ela não se conforma, e eu também gostaria de ouvir por parte da Bianca, embora ela não tenha a menor obrigação de falar para mim, ela tem que deixar o delegado satisfeito com as explicações. Por que que ele faz isso na hora? O que foi o gatilho, o start para ele começar a se jogar? E se ela tentou impedir ou não? Não que ela tenha empurrado, mas para a família poder compreender a dinâmica dos fatos, porque isso faz parte do luto. Não é só você falar assim, ele morreu porque estava fazendo sexo, aprontando e se jogou. Fala isso para uma mãe, fala isso para uma esposa, fala isso para um pai.
Concorda, Percival? Nenhuma dessas pessoas vai engolir a história. Quer saber detalhes do que ocorreu para poder seguir sua vida em paz. Bate, você vê que o ângulo de visão, ele é curto, ele é diminuto. Segundo o depoimento da Bianca, o MC Kevin estava na cama com ela e saiu para a varanda. Por que ele saiu da cama e foi para a varanda, já que a relação sexual não foi na varanda, foi na cama? Por quê? Talvez tenha recebido uma mensagem por WhatsApp, não sabemos. O fato é que a esposa nega que tenha batido a porta, que essa coisa aí não aconteceu. Então, ele, de alguma maneira, saiu da cama, a Bianca ficou lá, ele vai para a varanda tentando escapar. E, ao tentar pular, ele escorrega. Esse é o fato. Ele escorrega. Não é que ele foi lá para se jogar. Ele não foi com a intenção de se atirar, se lançar no espaço. Não, ele pretendia escapar para o andar de baixo. E, nessa tentativa, ele escorregou e seu corpo se precipitou até o térreo. Agora, o que houve ali na cama, eu creio que a Bianca de fato poderia contar, Bate. O que houve que ele saiu de repente, apressadamente, assustado, nervoso, apreensivo, com receio, com medo? O que houve naqueles momentos que antecederam ele sair da cama e ir para a varanda? De fato, a viúva tem razão. Isso foi, se não foi sonegado, não foi informado, Bate. Se eles estivessem, Percival, vai, até no quarto do Kevin, vem para mim, por favor, quarto do Kevin. Você entra no quarto do principal lá, do hotel, nos quartos superiores, né? Tanto que é um quarto mais barato, que é vista lateral do mar. E quando é uma vista frente-mar, o hotel cobra mais caro. E além deles cobrarem essa diária do Kevin no 13º andar, é 13º, né? Ou mais caro por causa da visão do mar, eles cobram mais caro porque é uma metragem maior. Aí, ok. Se fosse no quarto do Kevin, todo mundo na cama, no sexo, e lá na sala de estar ter acontecido alguma outra coisa, algum outro barulho, algum outro movimento, ou se eles estivessem fazendo sexo na varanda e lá na sala de estar, que não é o caso desse apartamento do 502, é do apartamento do Kevin, aí dá pra você explicar. Olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não posso falar o que aconteceu porque eu estava na varanda e da varanda tem o quarto e a sala de jantar e o banheiro, a sala de estar e o banheiro. Aí existe uma distância que se justifique você não saber. Agora, tá todo mundo em volta de uma cama ou dentro dessa varanda. Como pode existir uma versão diferente para quem estava no mesmo lugar? Eu repito, deve ter o quê? Deixa eu ver o apartamento, por favor. Quantos metros quadrados você acha que tem esse apartamento aí, Percival? Eu acho que tem mais ou menos cerca de 20 metros, calculo eu. Não é muito grande, não é grande não, cerca de 20 metros quadrados. 20 metros. Essa porta aí de madeira que vocês estão vendo é para quarto conjugado. Quando vai família, o pai e a mãe podem ficar num quarto, e tem uma porta conjugada para os filhos ficarem. Que não era esse o caso. Todos os meninos estavam num apartamento como esse. Toda a orgia, toda a festa aconteceu num apartamento idêntico a esse. Então, eu volto a repetir para vocês, vem para mim, por favor. Se coloquem no lugar da família, mais uma vez, vem para mim, por favor. Mais uma vez eu digo, nós não estamos diante de uma esposa que quer buscar um assassino para o caso. Não quer buscar um assassino para o caso. O que a Deolane quer é saber, porque na opinião dela, há mentiras. E se ela, como ela está dizendo, eu estou falando Bate, ô Cabrini, eu estou falando como advogada. A viúva vai vir depois. A viúva traída vem depois no luto. Agora é a advogada que está agindo e ela é firme. Ela quer entender? Volta a distância da cama para a varanda, por favor. Olha isso, gente. Não tem como falar que você não sabe o que... Mostra aqui, Cazon. Tá vendo aqui, ó? Vem pra... Aqui.
essa é justamente onde a cama termina, ok? Daqui para a varanda, deve dar ou devem dar 2 passos. São 1 ou 2 passos até a varanda. Então, qualquer versão que foi contada de alguém que estava na cama para alguém que estava na varanda, não tem como ter contradição. Se é que as pessoas estavam ali na hora. Solta o vídeo, por favor, olha. Presta bem atenção da cama, onde a festa estava acontecendo, para a varanda, quer ver? Vai voltar antes, ó. Olha ali. Percival, você desce da cama. Se você der um passo sem sair da cama, você já vai direto para a varanda. Concorda comigo? Sim. A minha única dúvida é que, segundo consta, o Kevin, ao sair da cama e ir para a varanda, ele teria puxado essas cortinas que nós estamos mostrando agora na imagem, que ele teria fechado essas cortinas. Aí, realmente, se isso de fato aconteceu, o Kevin teria a Bianca teria a visão prejudicada por causa das cortinas fechadas do Kevin na varanda. Não é isso, Bate? Ela não estava com... Ela, quando chega na varanda, Percival, quando ela chega na varanda, olha só, presta atenção. Segundo os depoimentos, o Kevin pula porque teve medo que a esposa dele o flagrasse, correto, Percy? Sim ou não? Olha o meu raciocínio. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Só um instantinho, peraí. Só para eu seguir aqui, para eu não me perder. Para as pessoas... Vem para cá, por favor. A polícia vai dizer que o Kevin pulou porque ele tinha medo de ser flagrado pela esposa. Acontece alguma coisa ali, seja da cabeça dele uma alucinação ou um comentário, uma brincadeira de mau gosto, o delegado cita em brincadeira, não é isso, Rafa? Brincadeira jocosa, ele fala, não foi? Uma brincadeira jocosa. Ou seja, alguém falou não maldade, de brincadeira ali entre moleque. Ó, vai lá que vai moiar, tua esposa vai chegar. Se falam, o Kevin morria de medo da esposa, porque ela é firme, rígida. Se falam pro Kevin, ô Kevin, vai que tua esposa pode chegar. Ele teria essa frieza, sem perder excitação, de sair da cama para continuar um sexo na varanda? Concorda comigo, Percival? Na hora que alguém fizesse uma gracinha, qualquer homem que está traindo, ó, vai que a tua esposa pode estar chegando. Sobe a calça. O que? A esposa está chegando? Acabou. Acabou o amor, acabou a vontade, acabou a festinha, acabou. Acende a luz, vambora. Mas daí, como é que surge a história de que a Deolane estava indo para esse quarto e ele continua na festa, na orgia, para a varanda? Na hora que dá o gatilho nele de vou me jogar para o quarto andar, alguém viu ou ouviu. E é aí que a esposa está dizendo que está mal contado. E uma pessoa ligada à esposa me mandou uma mensagem de fonte confiável fazendo uma acusação grave. Eu disse, se eu revelar isso, eu preciso dar nome a quem está dizendo. Que eu quero ter uma garantia. Não é que eu vou falando aqui o que eu penso, o que eu leio, não. Não. Tudo eu penso nas consequências. E essa acusação grave que eu recebi hoje, eu perguntei, levo para as pessoas? Você banca, você como pessoa ligada e com direito de desconfiar e de acusar, eu posso levar para a televisão? A pessoa disse, por enquanto não, mas essas pessoas vão se sentir, em outras palavras, encurraladas e vão ter de dizer. Percival, é bom deixar claro, volta aqui por favor, que é uma advogada especializada em defender pessoas acusadas por crimes
ou então de ajudar pessoas a apontar o crime cometido por outras. Não é uma moça, ô Percival, veja só a diferença. Nós não estamos falando com uma viúva que é leiga no assunto investigação, que é leiga no assunto de contradição de depoimento. Ela mesma está dizendo, a viúva vai esperar, a viúva traída vai esperar. Agora quem está agindo é a advogada criminalista. O que para mim, não sei no teu ver, Percival, na minha visão, dá um peso muito maior para o que ela diz do que apenas uma viúva inconformada de ter sido traída pelo marido e assim como o marido vítima de uma tragédia como essa. Ou seja, ela deixa claro que nessas circunstâncias todas da traição, ela não sente a sua honra atingida. Ou seja, quem feriu essa honra foi o próprio companheiro, o próprio marido, o MC Kevin. Essa é a posição dela. Agora, ela tem razão a dizer que houve omissão ou mentira, porque há um enigma nesse espaço de tempo muito curto entre o Kevin sair da cama e ir para a varanda, porque não tinha mais ninguém que falasse alguma coisa. Olha, sua mulher está vindo aí. Nem a própria esposa fez isso. Então, como ele teria obtido essa informação, que não era informação, que era uma brincadeira de mau gosto? Como aconteceu isso para ele precipitadamente deixar o quarto, deixar a cama e ir para a varanda? Essa questão nós não temos agora a resposta, Bate. Quando é um crime que acontece numa casa, que não é esse o caso, né? Tudo indica que é acidente, muito embora a polícia não descarte nada ainda. O delegado, muito pelo contrário, ele fala com muito cuidado. Tudo indica que foi um acidente, sem culpados, além da atitude imprudente do MC Kevin. Mas quando é um crime numa mansão, é um baita desafio. Inclusive, o delegado Henrique mal podia imaginar que em menos de 2 meses ele estaria diante do, talvez, segundo inquérito mais misterioso do país. Vem pra cá, por favor. Primeiro, do menino Henri. Mas no caso do menino Henri, vocês se lembram? É um quarto, é um apartamento de 3 quartos. Então é muito mais difícil você esclarecer o que acontece num apartamento de 3 quartos. Você tem a sala de estar, você tem sala de jantar, você tem cozinha, você tem banheiros, você tinha o quarto do Henri, o quarto de hóspedes e o quarto do casal. Então você juntar todos os depoimentos é muito difícil com o que realmente aconteceu por meio dos laudos periciais. É muito difícil num apartamento de 100 metros quadrados do que num quarto de hotel de 20, 28 metros quadrados. Então, se você está num apartamento, no seu quarto, e você ouve um barulho na cozinha, aquilo que para você pode ser um barulho de... Uma vez eu estava num hotel. Faz tempo isso. E nesse hotel, Percival, tinha sabe aqueles corredores onde a área de serviço dá acesso, né? E eu fiquei hospedado nesse hotel durante 1 semana, aqui no Brasil. E aí eu começava a ouvir toda vez. Parecia a voz de criança apanhando, batendo. Eu falei, meu Deus do céu, tem uma criança sendo espancada aqui. Não aguentei, liguei para a polícia. Quando a polícia chega, não era o que eu pensava. Graças a Deus, era outra coisa, sacanagem que vocês imaginam. Não sabia onde enfiar a cara, mas pelo menos... Pô, parecia uma criança chorando. Eu chamei a polícia. Mas tem uma distância ali do quarto onde eu estava para o outro quarto. Você vai me desculpar. Nesse quarto de hotel, com 3 pessoas, 3, 4 pessoas dentro do quarto, desculpa, não tem como ter mais uma versão. Se realmente a polícia chegar à mesma conclusão que a Deolane, que tem contradição, vai ficar muito feia essa história. A Deolane não está engolindo isso, não vai engolir fácil. E eu volto a repetir. A Deolane não está caçando o assassino do marido. Ela só quer saber, e eu acho que é a mesma curiosidade de todos nós, que estamos envolvidos emocionalmente com o caso,
como pode as pessoas que estavam dentro do quarto desse tamanhinho contar a versão diferente de uma história. Realmente não dá pra entender. Não dá pra entender. Os questionamentos que a Deolane faz são muito pertinentes. Vem pra mim, por favor. É que tem uma parte das pessoas que diz o seguinte: ah, viúva traída, marido safado, tá querendo procurar culpado. Ninguém tira a razão de quem aponta que o Kevin foi sacana, foi errado, foi infiel, foi incorreto. Óbvio que não merecia a morte, mas também não merecia a Deolane. Mas ele teve o caminho dele, a consequência, ele assumiu a consequência do uso de drogas, do uso de álcool, de inconsequência de adolescente, de jovem, e encontrou a morte. A sentença dele foi dada. A única coisa que ela não quer, se ela já foi feita de trouxa pelo Kevin, é ser feita, perdão da palavra, de besta, de trouxa, por outras pessoas. E quando que ela se tocou que poderia estar sendo feita de trouxa por outras pessoas? Quando ela afirma que foi colocada numa poltrona na recepção, virada para outro lado, para os amigos do Kevin fugirem com a garota de programa, com um cara já praticamente morto. Foram 3 paradas cardíacas que ele teria dali a pouco. É muito sangue, é um mar de sangue em volta dele. Quem viu ali sabia que ele não ia sobreviver. Os amigos, quando viram ele indo para o hospital, sabiam que ele não ia sobreviver. E não deram a chance, a dignidade para essa mulher, pelo menos, ver o corpo do rapaz estirado. Certo, Percival? Eu vou seguir já a entrevista. Mas certo, porque tem gente que fala, Bate, esse menino procurou e encontrou. Agora, eu também, no lugar da minha família, se eu tivesse um ente querido que se envolveu numa confusão como essa, eu não iria sossegar até saber a verdade. Não iria sossegar até saber a verdade. E ela, como viúva, a mãe do Kevin, o pai do Kevin e os irmãos do Kevin, eu vou seguir já a entrevista, direito de desconfiar. Se ela já perdeu o marido por causa de uma traição dele, se ela já está sofrendo isso, ela tá botando a cara em rede nacional. Ela não está passando a mão na cabeça do Kevin, não. Ela só quer saber porque os amigos, na opinião dela, estão fazendo ela de trouxa. E o mínimo. Ela não está dizendo que pegaram uma arma e falaram, Kevin, vai lá fazer o sexo, senão você vai morrer. Ela reconhece, o discurso dessa mulher no velório foi claro, de que ele escolheu o mau caminho. E o mau caminho fez com que ele encontrasse a consequência, e que a consequência é a morte. Mas ela está garantindo. Veja bem, eu não estou aqui com procuração de Kevin, com procuração de Deolane, com procuração de Bianca, de VK, de Jonatas. Eu estou aqui questionando, fazendo o meu trabalho e dando espaço aos envolvidos nessa história. Acho que ela tem desconfianças legítimas, acho que ela vai pegar a conclusão que vai sair em breve da polícia, que vai indicar, muito provavelmente, que é um acidente sem nenhum responsável, além da vítima que assumiu o risco, mas ela também, mesmo diante da conclusão policial, ela, como viúva, sobretudo como advogada e como viúva, ela tem total direito de desconfiar. Você ficaria, hein, Percival? Você ficaria satisfeito com meias respostas? Você ia, se você perde uma pessoa querida, qualquer conversa que te contarem, você vai entender? Ou você vai ser obstinado até saber a verdade? Deixa eu dar meu recado rápido aqui, porque eu vou seguir com a entrevista, ok? Eu vou seguir com a entrevista. Eu vou dar o meu recado, ok, Carol? 30 segundos e falo com você, Percy, por favor. Você sabe que aqui eu sempre levo muita notícia, muita informação, mas preste atenção nesse recado, minha amiga, meu amigo, vocês que me assistem em todo o Brasil. A Sky tem simplesmente
tudo que você precisa para ficar bem informado. Tem jornalismo desde cedo, acordou cedinho, vai ter o jornalismo, vai ter filme, vai ter série. Bate, eu perdi o sono durante a madrugada e tô com as minhas crianças que estão também sem sono. Tem desenho animado lá para a criançada, gente. É muito legal, é muito divertido, você vai adorar e é fácil, é tão simples. Ligue agora para o 0800 940 2355, assinando Sky. Você vai ter acesso sobre economia. Hoje, quem tem informação sempre sai na frente, pode apostar. Tem que saber de tudo. Economia, os fatos mais relevantes que acontecem aqui no Brasil, o que acontece no mundo, tudo na palma da sua mão, no conforto aí do seu sofá, não fique de fora. A Sky está presente em todo o Brasil, em todos os estados, em todas as regiões. 0800 940 2355. Eu repito, 0800 940 2355 Sky. A gente se diverte e se informa junto. Quem falou também, e nós tivemos acesso ao vídeo, é o Jonatas. Eu ainda não vi o que ele diz nesse vídeo e vou ver junto com vocês. Quem pode falar que estava nesse apartamento era o Kevin, que infelizmente não está aqui para dar a versão dele. Está só sendo detonado. A própria esposa traída já falou que ele teve culpa na história e, óbvio, não entrou obrigado naquele apartamento. Mas não está aqui para falar também a versão dele. Estava também o MCVK, a Bianca e esse rapaz, não o de gravata é o advogado dele. Esse é o Jonatas. O Jonatas é o rapaz que teria tentado participar da orgia e, segundo os depoimentos, foi recusado pela garota de programa. A garota de programa falou, não, com você não vou fazer sexo, nem pagando. Situação, hein? Falou que não iria fazer sexo com ele. E também o Kevin e o VK falaram, ó, não vai rolar com você. Sai, vaza, porque senão vem mais gente junto. Vamos ver o que o Jonatas, que é a peça fundamental nessa história, disse. Eu ainda não vi, vou ver junto com vocês. Por favor, pode soltar. Fala, galera. Tudo bem? Boa tarde. Estou aqui ao lado do Sr. Jonatas, que está em um momento muito abalado, seu psicológico, muito com seus sentimentos profundos. O que acontece? Desde o domingo, da data dos fatos, e com o evento morte do MC Kevin, o Sr. Jonathan foi levado para a delegacia, do qual o seu telefone celular junto com o seu chip fora apreendido e levado para a perícia. Quero informar também que ele não está utilizando suas redes sociais, pois seu Instagram é verificação em duas etapas. E-mail e código de SMS. Exatamente, então ele não está tendo acesso às redes sociais, tá certo? Também não se pronunciou ainda porque não houve o momento oportuno. A partir deste momento, ele está constituindo o advogado, que está na minha pessoa, Leonardo Luiz Fiorini, tá certo? Tem alguma coisa que você queira esclarecer ainda mais, Sr. Jonathan? Somente os fatos pelo Instagram mesmo, que eu tô recebendo um monte de mensagem lá que eu tenha visto, né, por outra rede social, né, outro Instagram. Muito triste, muito sem chão por tudo que aconteceu e por todas as ameaças, por todas as palavras mal colocadas de pessoas que nem estavam lá, que nem sabem do caso. Fico triste por não prestar minha solidariedade, minhas condolências ao meu amigo, né, a não ter postado, a não ter me esclarecido, até mesmo pelos fatores do meu Instagram e do meu telefone que ficaram apreendidos. No mais, durante o dia e no decorrer da semana, serão postadas outros esclarecimentos, tá certo? Inclusive com uma emissora de televisão, do qual não iremos divulgar neste momento. Bem, falou e não falou nada. Não é? Essa conclusão que eu cheguei. Diz só que realmente está sendo ameaçado pelo que ele está vendo no Instagram, muito embora ele não está conseguindo acessar o Instagram dele porque é verificação de 2 etapas. Ok, não se deve fazer ameaça, não tem nenhum suspeito, não tem nenhum investigado. Mesmo se houvesse suspeito por parte da polícia, não adianta, se deve fazer justiça com as próprias mãos, jamais se faz justiça com as próprias mãos, né? O que nós estamos diante de uma viúva que tem total direito de desconfiar. Agora, eu não entendi
porque esse depoimento do advogado com o Jonatas vai do nada para lugar nenhum. Eu acho que só foi uma forma dele botar a cara para acalmar os ânimos das pessoas na internet, porque ele vem sendo atacado e está dizendo que não está se manifestando no Instagram dele porque está sem a senha. Mas, ao mesmo tempo, podia ter aproveitado esses 2 minutos de vídeo para falar o que ele sabe e o que a viúva quer ouvir, o que realmente aconteceu. Vamos agora à continuação da entrevista com a viúva, por favor. A mãe trocou de roupa, saiu e viu o Kevin. Eu não aceito o Kevin estar falando com a mãe dele até 17h27 e após isso, em meia hora, 38 minutos, acontecer tudo isso. Chega, vai, sobe champanhe, sai champanhe, acontece isso. Jonathan chega, desce para buscar camisinha, sobe, vê cá tomar banho, Kevin vai pra varanda, se joga. É um lapso de tempo muito curto. É muita loucura. Qual é a sua explicação? Qual é a sua suspeita? Eu tenho 2 linhas de raciocínio. O pagamento dela não foi feito. O responsável seria o Kevin, que falou que iria pagar, mas não estava usando. Não teria consumado o ato. Então, será que teve uma briga naquele momento? Será que Bianca não ameaçou o Kevin de contar para a mulher dele? Já que o VK e ela fala que o Kevin na praia fala que é casado? Só falando então em 2 linhas. Sim. A parte do desentendimento, porque o responsável pelo pagamento não consumiu o produto, ou a parte do Gabriel avisando ao Vitor e ele ter ido avisar pro Kevin, mas o porquê dele esconder isso? A culpa não seria dele. Mas o que justificaria essa queda do 5º andar? O que justifica o Vitor a mentira, a suposta mentira. Porque o Vitor poderia chegar e falar, Kevin, moiou, sua mulher tá te procurando. Porque eu não tava na porta, era só o Kevin segura embora. Só um instantinho, por favor. Só uma dúvida que me surgiu aqui, que eu quero compartilhar com o Percival. Ela suspeita, uma das hipóteses que ela não descarta, Percival, é que houve uma briga, pode ter ocorrido uma briga por causa do pagamento do programa. É isso mesmo que ela disse ou não, Perci? Ela se refere ou insinua o não pagamento do que havia sido combinado, a relação sexual com 2 pessoas, R$1.000 cada um, os dois, R$2.000, é isso que tinha sido combinado. Então ela insinua que pode ter havido uma discussão exatamente nesse sentido, uma discussão sobre o pagamento dessa quantia, Bate. Mas uma discussão pelo pagamento de um programa se justificaria numa queda como essa? Acho muito remoto. A não ser que apareça uma imagem surpreendente, um depoimento surpreendente. É bom lembrar que os celulares, até agora a gente não sabe o que tem dentro dos celulares, que estão apreendidos, é aí que a gente vai descobrir. Se não tiver nada, nenhuma revelação surpreendente, eu acho muito remoto. E outra história é de que ela também, é bom deixar claro, nós estamos acompanhando desde o início do programa, não é? Pela comoção que esse caso está causando a todo o Brasil e pelo nosso compromisso de ir até o fim, nesse caso, de que a própria Bianca poderia ter ameaçado o Kevin por uma divergência no valor do programa de contar tudo para a esposa dele, como a gente já viu em outros casos passionais, inclusive, Percival, mas francamente não me parece nesse caso. O que pode ter acontecido é que, mais uma vez, por causa desses amigos, quem teria que pagar a conta dos R$2.000 seria o Kevin. O fato é que existem teses, hipóteses, existem fatos. Os fatos estão sendo apurados. As coisas são ou não são. Nada pode ser e não ser no mesmo tempo e no mesmo lugar. Daí a investigação profunda, com a participação muito forte do Cidade Alerta, que entra em minúcias que nem o inquérito policial entrou, Bate. Vamos seguir então com a entrevista de Roberto Cabrini, com exclusividade na Record. Eu não sabia nem onde era o quarto. Pra que Só não estava nem perto da porta? Nem perto, eu estava dentro do meu quarto. Nem no processo de descer até o 5º andar? Nem no processo. As câmeras comprovam que eu só saio depois que eu tenho a notícia da morte dele.
Qual é a sua grande revolta nesse caso? A mentira. Por parte de quem? O Vitor, lá no hospital, ele tentou ir embora, ele tentou fugir. Ele queria ir embora. Dentro do carro ele deu duas versões, de que viu o Kevin se jogando e de que não viu. Ele queria ir embora, ele só não foi embora porque o celular dele ficou apreendido. A senhora desconfia de assassinato? Homicídio doloso, não. Mas algo aconteceu. Como é que a senhora recebe essa versão de que teria acontecido uma brincadeira, que teria sido informado para o Kevin de que a senhora estaria na porta? Eu acredito que não seria uma brincadeira, que ninguém iria fazer uma brincadeira dessa com o Kevin. Mas que poderia alguém ter ido, ou o próprio VK na mensagem do Gabriel fez medo ao Kevin. Você acha que isso pode ter acontecido? Acho que sim. E assim, tem os áudios do Vitor lá embaixo. Não foi normal, ou não foi por mal. O que a senhora observa? Eu não sei porque eu não sou perita pra fazer a degravação e entender. Mas mesmo não foi por mal ou não foi normal, são frases desconexas para o acontecido. Não foi por mal, por quê? Não foi normal, o quê? Cadê a aliança do seu marido? Cadê? A minha tá aqui. Cadê a dele? Eu não vi o meu marido, eu não sei se ele estava de aliança quando ele caiu. Para a senhora, onde está essa aliança? Só não está comigo. O que falta responder nesse caso? O que a senhora quer colocar? Por que as câmeras somente do 5º andar não estão funcionando? Só as câmeras do 5º andar. Será que Jonathan, por ter sido rejeitado, foi lá fazer esse medo? Para a senhora, essa brincadeira pode ter acontecido. E o seu nome ter sido usado. Olha, Sim. A Deolane está chegando. Sim, mas por que o VK e a menina não iria falar? Olha, não foi nós, alguém bateu na porta e o Kevin se desesperou e tentou ir pro andar de baixo. Por que eles iriam omitir isso? O que estaria por trás disso? Não sei. Eu não sei o que aquela menina estava fazendo ali. A senhora conhece o Kevin melhor do que ninguém. Até que ponto ele se arriscaria a própria vida tentando ir para um outro apartamento embaixo, fazendo algo muito arriscado, uma manobra inteiramente inviável para fugir de ser descoberto pela senhora? Até que ponto ele faria isso? Se ele estivesse batendo na porta, talvez o desespero? Eu acho que sim. Mas cadê a pessoa que bateu na porta? Do nada, não. A senhora vai até o fim nisso? Até o fim, com todas as minhas forças. Percival, ela então dá a entender, na concepção do que ela apurou até agora, por ser também, além de viúva, repito, advogada especializada na parte criminal, um homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Ela deixou, em outras palavras, subentendido isso, não? Você também entendeu isso? Eu entendi, quer dizer, ela acentua na entrevista para o Cabrini que não houve homicídio doloso, ou seja, com intenção de provocar a morte. Mas ela não diz isso expressamente, mas ela não afasta a possibilidade de se ver a coisa culposamente, ou seja, houve uma série de fatores que, desencadeados, contribuíram para um acidente que provocou a morte. Seria juridicamente, talvez, a tese de dolo eventual. Bate. Essa é o entendimento da viúva. Mas o que nós devemos estar diante, em breve, da conclusão desse caso por parte do delegado é um acidente provocado por droga, por bebida e por alucinação. Essas teorias, essas dúvidas, esses questionamentos são legítimos de uma viúva. Agora, friamente, é a polícia que vai analisar. E eu quero deixar bem claro, Jonathan, MCVK, Bianca, as 3 pessoas que estavam dentro desse apartamento nem suspeitas da morte do Kevin são, até porque, muito provavelmente, esse caso vai ser fechado como um acidente. Portanto, não façam ameaças, muito menos justiça com as próprias mãos. A polícia do Rio de Janeiro está fazendo um trabalho com afinco, um trabalho claro, um trabalho transparente, e nós temos a certeza que o delegado Henrique e o delegado Antenor vão trazer a verdade.
Por enquanto, o que nós temos são questionamentos, que é um direito de viúva e de família do Kevin. Vem aí o Jornal da Record, amanhã tem mais às 4h30 da tarde. Boa noite.